Saudações, pessoal. Hoje vai ser no estilo podcast, só voz, tá? Vocês me acompanharão nessa viagem imaginológica do pâncreas e do baço. Para começar, falaremos de pancreatite aguda. Critérios diagnósticos: precisamos de dois dos seguintes três que seguem. Dor abdominal em faixa persistente, de forte intensidade, localizada em andar superior do abdômen, com irradiação para o dorso e associada a náuseas e vômitos. Amilase ou lipase maior ou igual a 3 vezes o limite superior da normalidade. E achados tomográficos compatíveis com pancreatite aguda. Como disse, 2 destes 3 fecham o diagnóstico. Se considerarmos os critérios de adequação, nos casos de suspeita de pancreatite aguda, na apresentação inicial, dor epigástrica ou aumento de amilase e lipase com menos de 48 horas do início dos sintomas, a avaliação inicial deve ser por ultrassonografia de abdômen. Não por causa da pancreatite em si, mas sim porque 90% dos casos são provocados por litíase biliar. Então procuraremos lá colicistolitíase ou coledocolitíase. Nos casos de suspeita de pancreatite aguda na apresentação inicial com sintomas atípicos, incluindo valores equívocos de amilase e lipase, e quando outros diagnósticos de pancreatite podem ser possíveis, a avaliação inicial então já vai incluir tomografia computadorizada e ressonância magnética, ambos com contraste. Nos casos de pancreatite aguda em pacientes criticamente doentes com altos valores, com altos scores clínicos, com insuficiência respiratória importante, com leucocitose, febre, com pacientes com sintomas com mais de 7 dias, ou ainda pacientes com conhecida pancreatite necrosante, o mais apropriado passa a ser a tomografia, porque nós precisamos ganhar tempo, né? Tempo é vida nestes casos, e inegavelmente a tomografia computadorizada é muito mais rápida do que a ressonância magnética. Todavia, muitos pacientes de vocês, no início da apresentação, por outros motivos, pode ser que seja solicitada radiologia convencional para eles. Por exemplo, a dor em andar superior é tão importante que você acha que está com uma úlcera perfurada, ou ainda é um paciente velho, um paciente com ateromatose, com outras condições clínicas que podem justificar, por exemplo, a suspeita de uma isquemia mesentérica. Então são pacientes que acabam caindo naquele hall de clientes que serão submetidos à radiologia convencional. E por vezes a radiologia convencional pode nos dar os sinais que vão nos levar à avaliação mais adequada. Então, nestes casos que a investigação começa por outros motivos, né? E começa com radiologia convencional, procuraremos esses sinais: alça sentinela, sinal da amputação do cólon, né, o cólon cut-off, e sinais de ilho paralítico. Existem ainda alguns achados que são achados adicionais, como por exemplo derrame pleural. Eles podem ser de mínimo volume, mas podem ser imensos, como este que se apresenta aqui, que era no paciente. Isso aqui é uma imagem da Radiopédia, que na descrição do caso eles colocavam que esse paciente já tinha uma fístula pancreato-pleural bem estabelecida, e por conta da irritação, né, do suco pancreático acabou formando esse extenso derrame pleural do lado esquerdo. Então, assim, paciente que foi submetido à radiografia de abdômen agudo por outros motivos, né? Porque paciente com suspeita de pancreatite não fará esse tipo de exame, né? Mas como você pode ter suspeitado de outros problemas,
Quando você encontra este sinal aqui, ó, vejam, nós encontramos uma amputação do cólon transverso ao nível do ângulo hepático e vemos outra amputação ao nível do ângulo esplênico do cólon transverso. Isso é o que nós chamamos de cut-off, né? Uma amputação, vamos dizer assim, radiológica, né? Esse é o sinal do cólon cut-off, né? Da amputação do cólon. Como é que eu sei que é o cólon? Porque o cólon tem austrações que, veja aqui, ó, as austrações, via de regra, não chegam até a outra parede, né? Então essa é a grande dica que eu tenho, que é o cólon, né? Por vezes a gente perde esse formato, né? Lobulado do cólon, porque ele acaba dilatando, mas via de regra as válvulas não chegam até a parede do outro lado. Outro sinal que nós podemos encontrar é o sinal da alça sentinela. No caso, as alças são alças de intestino delgado, então veja aqui, ó, onde tem inflamação, nosso organismo tende a mandar o grandiomento e alças de delgado para bloquear aquele processo inflamatório. No caso, nós temos aqui então a formação desse sinal da alça sentinela. Como é que eu sei que é uma alça de delgado, professor? Por causa do seguinte, veja as válvulas coniventes. As válvulas coniventes que naqueles casos, inclusive de obstrução intestinal, a gente consegue ver até o sinal do empilhamento de moedas, né? Vejam o seguinte, que aqui a válvula, a gente reconhece que é uma válvula conivente porque ela vai de uma parede a outra. Então, em vermelho aqui nós temos, né, o que eu marquei como colo, em amarelo a alça sentinela, que no caso aqui estão representados o cut-off pelas setas amarelas e a alça sentinela pela seta azul. Outro exemplo, onde nós vemos aqui, ó, ângulo hepático do cólon, ângulo hepático dos cólons. Aí vemos o transverso, tudo isso aqui, ó, transverso. E ele acaba, entre aspas, ao nível do ângulo esplênico. Vejam que eu falei para vocês das austrações, que ela não chega da outra parede, né? As austrações não vão de lado a lado. Então aqui, sinal do cólon cut-off. Observamos que aqui também temos alças sentinelas, no caso aqui são duas. Vejam, eu vou até trocar de cor. Observem aqui, ó, uma, que eu não consegui reconhecer para onde ela dobra depois, e aqui outra alça. Então, temos sinal do cólon cut-off e sinal da alça sentinela. Cut-off e setas amarelas, alças sentinelas, seta azul. Mas como eu disse para vocês, né, os pacientes, é importante fazer a radiografia convencional naqueles casos que você suspeita que tem perfuração de alça, de alça, de víscera oca. Tá? Por quê? Porque o grande valor da radiologia convencional no abdômen agudo é para a detecção deste sinal aqui, ó, sinal de pneumoperitônio. Ok? Ainda hoje é imbatível para a visualização de pneumoperitônio a radiografia simples. Tá? Então, muitos pacientes com pancreatite aguda estarão naquele hall de pacientes que você precisa diferenciar de uma isquemia mesentérica que acabou necrosando e perfurando o intestino delgado, ou ainda com uma diverticulite com perfuração, ou aqueles pacientes com úlceras gastroduodenais perfuradas.
de novo, né, mostrando bem o sinal do pneu peritônio. Bom, na ultrassonografia, o que nós esperamos, já que é o primeiro exame na apresentação dos pacientes, todo paciente com menos de 48 horas do início de sintomas deve fazer ultrassonografia. Então vamos lá, o que esperamos encontrar? Esperamos achar a causa de 90% dos casos de pancreatite aguda, seja colecistolitíase, seja uma coledocolitíase, inclusive, né? Cálculo no colédoco. E, eventualmente, se será possível encontrar na ultrassonografia ou aumento do volume pancreático ou ainda coleções líquidas peripancreáticas, isso aqui já nos casos bastante graves, tá? Bom, esse paciente foi uma daquelas raras situações em que o alcoolismo provoca a pancreatite aguda, um paciente que eu examinei lá na Amazônia, com aumento de volume. Vejam, em relação à cabeça, como é aumentado o corpo do pâncreas deste paciente. A vesícula não tinha cálculo e foi logo depois numa libação alcoólica, teve essa situação de pancreatite aguda. Já outro paciente, este era uma senhora que estava gestante, que além de ter então a litíase em via biliar, ela demonstrava aumento de volume do pâncreas. Tá? O corpo pancreático não chega a 3 centímetros. Vejo que o corpo aqui media, ele em média mede 2,5 centímetros. Nesse caso aqui estava medindo 3 centímetros. E vejo que a cauda é mais larga ainda que o corpo. Tá? Então, paciente com pancreatite, aumento de volume pancreático. Esse é um caso em que nós observamos a presença de líquido peripancreático, né? Foi muita sorte ver nessa ultrassonografia, isso não é o comum, não é o usual. Lembrar que não temos como fugir da tomografia computadorizada nos pacientes com pancreatite aguda, até porque nela que nós faremos o cálculo, o critério de gravidade, aqueles critérios de Baltazar, né? Vocês lembram que se divide em duas partes, a primeira parte baseada na inflamação pancreática, onde nós teremos ou pâncreas normal que soma 0 ponto, ou alargamento pancreático focal difuso 1 ponto, alterações intrínsecas da gordura pancreática 2 pontos, coleta de fluidos 3 pontos e 2 ou mais áreas de coleta de fluido ou gás no ou adjacente ao pâncreas 4 pontos. Além disso, somamos ainda os critérios de necrose pancreática, conforme o percentual afetado, e o somatório determinará a probabilidade de mortalidade. Tá? Veja que quanto maior, né? Obviamente, quanto maior o score, maior a chance de maior a morbimortalidade. E quais são os achados de tomografia computadorizada? São estes que seguem: aumento difuso ou focal no pâncreas, o realce heterogêneo do meio de contraste, densificação, que a maioria dos colegas chama de borramento da gordura peripancreática. Nós usaremos o termo técnico densificação dos planos adiposos peripancreáticos, presença de líquido em cavidade peritoneal e retroperitoneal, derrame pleural e atelectasias nas bases pulmonares e espessamento da parede do estômago e do duodeno por ação direta, né, da inflamação nesses órgãos adjacentes. Vejamos alguns casos, alguns exemplos.
Então vamos lá, começando das bases pulmonares, né? Porque a gente precisa ver no abdômen total, a gente precisa ver desde o início das cúpulas. Então nós já conseguimos observar a presença. Vejam, o sangue dentro do vaso e o líquido extrapleural tem praticamente a mesma densidade, então a gente já sabe que isso aqui é líquido. Embora a janela não seja a mais adequada, a gente suspeita que já tem aqui atelectasias também na base esquerda. Estamos indo caudalmente. Esse paciente a gente já vê sinais de que ele não tem mais vesícula. Vejo que tem inclusive os clipes da colicistectomia. E aqui nós encontramos o pâncreas. Ok, aparentemente ele está. Vejo que o corpo está mais largo que a cabeça, discretamente heterogêneo, e comparem a gordura que tem, a gordura pré-peritoneal. Veja como ela está bem pretinha. Vocês lembram que a gordura, né, a densidade de gordura é menos 100 unidades Hounsfield e a água é 0 unidade Hounsfield. Vamos comparar o sangue, que é um pouquinho acima de 0, né, com a gordura. Vejam a diferença. Agora me digam se essa gordura que está em volta do pâncreas, se ela não está muito mais densa do que deveria estar. Né? Então isso aqui é a densificação dos planos adiposos peripancreáticos. Ok? Me parece que o estômago aqui também, a parede posterior do estômago, parece ter algum grau também de espessamento. Se a gente comparar com as outras paredes, veja aqui ó, como aqui parece ser mais espessado que a parede anterior. Aqui já com contraste, o contraste ainda na fase arterial. Vejam que a aorta está contrastada e os vasos arteriais. A gente ainda não vê contraste em veia porta. Então temos um contraste, principalmente na região de cauda, ele está com distribuição heterogênea. Vejam como aqui temos áreas menos densas com áreas mais densas. Menos denso, mais denso. Agora na fase portal, vejo que aqui ó, já está veia mesentérica superior, veia esplênica, juntas formam a porta, né? Vejo que o caminho do vaso, ó. A veia mesentérica superior e a veia esplênica unem-se atrás da cabeça do pâncreas, juntas formam a veia porta. Dá para a gente acompanhar cranialmente, tranquilamente, o trajeto dela. Não vemos sinais de trombose. E é isso aí. Pancreatite aguda, sinais de inflamação, não me parece ter coleções aqui. Não me parece ter coleções líquidas peripancreáticas. Vamos ver aqui na reconstrução coronal. Estamos bem posterior, vamos para anterior. Anterior, andando anteriormente. A gente chegou nos grandes vasos, é mais anterior um pouquinho. Aqui, ó. Achamos o pâncreas. Vejo que a gente enxerga bem a densificação da gordura peripancreática, parece ter alargamento do órgão. Bom, nada diferente do que discutimos até agora. Voltemos para a nossa apresentação. Vamos ver esse outro caso aqui. Tentar dar um pouquinho de zoom sem exagerar.
Aqui é uma fase já com contraste. Vejo que quem está contrastado de novo é a aorta, né? A gente vê aqui o contraste na artéria mesentérica superior. A gente vê passando aqui, ó, entre a mesentérica superior e a aorta, a veia renal. Então, o processo uncinado do pâncreas está aqui. Aqui temos pâncreas. Está até difícil de diferenciar o pâncreas da gordura peripancreática devido à densificação dos planos gordurosos. Olhem só. Vamos ver aqui se tem se tem outra sequência. Não, é uma sequência só, tá? Mas é isso aí, tá? O que nós vamos encontrar é isso, né? Aumento do diâmetro anteroposterior do órgão, encontraremos densificação de gordura, eventualmente podemos achar líquido livre peripancreático. Então vamos lá. Aqui bem cranial, a gente começa então a viagem caudalmente. E o que nós vemos? A primeira coisa que chama atenção é muito gás entremeado com os tecidos. Fica até difícil, se a gente acompanhar, vamos cranialmente, vamos acompanhar a aorta. E é por isso que eu perturbo tanto o juízo de vocês com a anatomia, né? Se a gente tem alguns reparos que podem servir de sintopia para nós, vamos usá-los. Bom, a gente sabe que o pâncreas ele está imediatamente cranial à artéria mesentérica superior, né? Porque entre a mesentérica superior e a aorta passa apenas o processo uncinado do pâncreas, né? Todo o resto está cranial a ela. Então vamos procurar a origem da mesentérica superior. Vejam que aqui a gente já está vendo a origem da renal esquerda, então tem que ser mais cranial. Aqui a gente vê até a veia renal esquerda, então com certeza a artéria mesentérica está aqui. Vamos um pouquinho mais aqui, ó, a origem da mesentérica superior. Vejam que na região de pâncreas nós só encontramos, vocês me perdoem o termo, vamos usar um termo bem chulo, bem leigo, uma maçaroca onde não conseguimos identificar bem a anatomia do órgão, a gente praticamente não enxerga, não sabe, a gente sabe que por esta região temos pâncreas, mas a gente vê a gordura peripancreática completamente densificada e vemos muito gás. Então isso quer dizer que além da necrose já tem infecção secundária, né? A necrose por si só não produz gás. Quem produz gás é bactéria, né? Então aqui já temos uma pancreatite necrosante com infecção. Vamos ver se tem outras sequências aqui de tomografia. Não, só temos essa mesmo. Mas é isso, é para vocês se atentarem, né? Que às vezes a gente tem que usar outros marcos anatômicos para conseguir entender o que está acontecendo. Principalmente quando a gente ainda nem injetou contraste. Provavelmente nem tem fase com contraste esse paciente aqui de tão grave que era. Tá? Temos também os casos em que a pancreatite ela não é difusa e sim focal, e isso é um motivo de confusão na vida do cirurgião, na vida do radiologista.
porque entra no diagnóstico diferencial uma série de doenças que têm tratamento cirúrgico. Então, assim, pode ser um câncer, tanto peri quanto pancreático, pode ser resultado de úlcera perfurada, pode ser linfoma, e para ter o diagnóstico diferencial apenas com o histopatológico, né? Então, essa biópsia será realizada ou guiada por tomografia, ou ainda, quando se tem à disposição, por ultrassonografia endoscópica, que você consegue, né? Chega com o endoscópio dentro do estômago e por ultrassonografia você escolhe a área, já que não tem gás se interpondo, né, entre o transdutor e o órgão afetado, você consegue escolher bem a área e fazer a biópsia guiada por ultrassom endoscópico. Então são as opções que você tem para fazer o diagnóstico diferencial. Por vezes acaba indo por uma laparoscopia e às vezes não tem jeito, acaba indo para laparotomia e só no transoperatório acaba conseguindo fazer o diagnóstico diferencial. Quanto à pancreatite crônica, ela se caracterizará quando as alterações morfológicas e os danos funcionais são irreversíveis, né? E quanto à etiologia, 70% dos casos é secundária ao uso crônico de álcool, 15% é secundária à hiperlipidemia, mais especificamente hipertrigliceridemia, triglicerídeos acima de 500 é fator de risco, né, para aumentar significativamente o risco de desenvolvimento de pancreatite crônica. O hiperpara também provoca, também é causa de pancreatite crônica. Pós-trauma, temos uma série de doenças autoimunes que podem provocar pancreatite crônica, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, só para citar as duas mais comuns. E dentro desse universo que eu marquei como 30%, cerca de 15% nem se consegue descobrir qual a causa. Tá? Então, metade daqueles que não são álcool, metade não se descobre a causa. Clinicamente, esses pacientes se apresentam com dor abdominal crônica em faixa no abdômen superior, com perda de peso, com sinais de insuficiência pancreática, seja ela por insuficiência do pâncreas exócrino, que no caso seria esteatorreia, ou no pâncreas endócrino, através do desenvolvimento de diabetes mellito. Pacientes podem também se apresentar com icterícia e outros podem se apresentar com ou sem aumento da amilase lipase. Cabe um comentário aqui no caso da icterícia, que, como todo processo inflamatório crônico, ele tem primeiro um período de expansão e depois, devido à fibrose que vai sendo provocada pelo processo inflamatório crônico, cicatricial crônico, você acaba tendo fibrose e diminuição do volume do órgão. Lembrando que o colédoco terminal passa por dentro da cabeça do pâncreas e vai desaguar lá na papila de Vater, né? Quando ele passa por dentro do pâncreas doente, desse pâncreas que está em processo inflamatório crônico, se a cabeça do pâncreas for uma área que esteja sob intensa fibrose, você pode provocar obstrução do colédoco por conta disto. E então estes serão os pacientes que apresentar-se-ão com icterícia. Na radiografia simples, esses pacientes, pode ser que você encontre ou não nestes pacientes pequenas calcificações no epigástrio, mesogástrio, tá? Na distribuição da topografia do pâncreas. Esse aspecto que vocês veem aqui é um aspecto típico de uma pancreatite crônica de longa data. Quanto a achados de ultrassonografia,
Pode-se observar ou não alterações de tamanho do pâncreas. Eventualmente se consegue ver dilatação do ducto pancreático. 90% dos pacientes com pancreatite crônica apresentam pelo menos algum segmento do ducto de Wirsung maior que 3 milímetros. Para controle de vocês, inclusive anotem aí, o valor normal é 2 milímetros, a espessura do ducto de Wirsung. Pode-se encontrar pontos hiperecogênicos distribuídos pelo parênquima pancreático. Aqueles com sombra acústica posterior são cálculos mais densos, com maior concentração de cálcio, e via de regra aqueles menores de 3 milímetros não apresentarão a sombra acústica posterior. Tá? E o outro achado seria o pseudocisto. No caso de suspeita de pancreatite crônica, sempre que você, doutor, tiver disponível ou a condição financeira do paciente assim o permitir, ultrassonografia endoscópica. É muito mais sensível e muito mais específica. Então aqui um exame feito por via abdominal. Vocês conseguem observar que a gente está usando aqui o fígado como janela acústica para conseguir achar esse pâncreas. Temos um pâncreas heterogêneo, cheio de pontos hiperecóicos. Como são todos menores que 3 milímetros, a gente não vê sombra acústica. Aqui nós estamos pegando o maior eixo do pâncreas, esse aqui é um corte transversal no abdômen, já esse aqui é um corte longitudinal do abdômen que pega o menor eixo do órgão. Aqui vocês conseguem observar nessa ultrassonografia, essa é uma foto de internet, né? Vocês já podem ver, a gente vê os cálculos intrapancreáticos, inclusive intra-Wirsung. Aqui, esse ducto aqui é o ducto de Wirsung. Recomendo que visitem aqui o site para ver as outras imagens, onde vocês também verão, como eu disse antes, dilatação do Wirsung, né, além dessas calcificações. A gente vai encontrar um Wirsung tortuoso, além de dilatado, tortuoso. Lembram que eu falei, né, 2 milímetros. Veja que a largura dele é quase a largura que vai de ponto a ponto. Lembrem que isso aqui, quando a gente não tem referência, ela quer dizer que de um ponto ao outro tem 10 milímetros. Então, deve ter quase 10 milímetros. Além disso, esse Wirsung está tortuoso. Ele não se apresenta assim, ele se apresenta como um arco contínuo, né? Então, mais um sinal de pancreatite crônica. A sensibilidade e a especificidade da tomografia computadorizada são extremamente altas e não deixam nada a desejar a ressonância magnética, que tem a sensibilidade e especificidade semelhantes. Quais são os achados, então, de tomografia? Atrofia do corpo e cauda. 30% dos pacientes não terão alterações volumétricas do órgão. Tá? E podemos ter também a pancreatite crônica focal, e isso acaba sendo um problema, como eu já disse antes, na pancreatite aguda, que no caso, por ser aguda, fica mais fácil de fazer o diagnóstico diferencial. Nos casos de pancreatite crônica, é uma dor de cabeça, tanto para o médico assistente quanto para o radiologista que analisa esse exame aqui. Tal qual na ultrassonografia, encontraremos também na tomografia dilatação e irregularidade do ducto pancreático principal e eventualmente do secundário, né? Não sei se vocês lembram do epônimo do ducto pancreático secundário, que é o de Santorini.
Calcificações pancreáticas ocorrem em cerca de 60% dos pacientes e é o sinal mais específico. Então, se o paciente tem calcificação pancreática, ele tem pancreatite crônica, ponto. Só que só 60% dos pacientes as apresenta. Podemos achar também pseudocistos e alterações vasculares, desde pseudoaneurismos até trombose de veia esplênica e veia porta. Vamos para um caso lá da Radiopaedia. Essa é uma paciente jovem de 20 e poucos anos com doença renal e hipotireoidismo. Nunca consumiu álcool. Vejo que ela tem, vamos atrás aqui dos achados, né? Vemos algumas atelectasias em base, alguma reação pleural. E vamos caudalmente, vamos seguindo caudalmente. Esse aqui está com contraste, além de estar contrastando porta, já passou para a fase portal. Vejo que a veia porta está contrastada. Então vamos seguindo caudalmente. Caudal, caudal. Olha aqui, já encontramos o ponto onde veia esplênica encontra a veia mesentérica superior para formar a veia porta. Vejam aqui o pâncreas, como é que ele se encontra. Completamente heterogêneo, com múltiplas calcificações. Veja o brilho desse branco aqui, é praticamente o mesmo do osso, né? De tanto cálcio que tem nessas calcificações. Além disso, nós encontramos uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, ó. Veja aqui, veia mesentérica superior, veia esplênica. Nós conseguimos acompanhar somente parte do trajeto da veia esplênica. A gente vai um corte caudal, não encontra nada. Vai um corte cranial, ainda encontra mais um pouquinho de esplênica e depois, ó, acabou. Então, temos uma trombose de veia esplênica. Tá? Então, além do achado vascular, temos as calcificações e heterogeneidade. Parece ter um aumento de volume aqui do terço distal do corpo. Vejam, nesse caso aqui, eu coloquei que nós teremos os achados 1, 2 e 3. Quais são os achados 1, 2 e 3? Alteração volumétrica, alteração do ducto pancreático e calcificações pancreáticas. Vejamos lá. Então temos aqui, ó, já veio a porta contrastada, vamos em direção à porta. Temos aqui, então, o pâncreas com diminuição de volume da sua metade proximal. E vejam essa hipodensidade que vai mudando de diâmetro ao longo do corpo. Isso aqui é o ducto de Wirsung, com áreas de alargamento e áreas de constricção, típico da pancreatite crônica. Outro paciente colicistectomizado, ó, veja aqui, ó, os clips de colicistectomia. A gente vê bário dentro do estômago e do duodeno. Aqui, terceira porção do duodeno. Outro caso, nesse caso nós vamos encontrar pseudocisto e alteração vascular. Vamos lá.
Aqui a fase sem contraste, onde nós encontramos na cauda do pâncreas duas áreas de hipodensidade, que aumentam bem o tamanho do órgão na sua metade distal. Vamos para a fase contrastada. Vejam que nós temos o realce do contraste no parênquima e nas paredes, o que reforça mais ainda a ideia de que isso aqui é líquido. A gente vê contraste em veia cava. Ele fala aqui que a veia esplênica está obliterada. Vejamos aqui. A gente consegue ver, ó, veia porta. Só que a gente não consegue enxergar a veia esplênica. Tem um gap aqui, ó. Aqui a gente já não, aqui já está heterogêneo e aqui a gente não enxerga mais nada. Se a gente ir para o hilo esplênico, a gente vê aqui, ó, umas veias dilatadas no hilo que provavelmente são secundárias a veias daquela região dos vasos retos, em que o fundo gástrico é ligado, ele tem contato com o baço através do ligamento gastroesplênico, ou lienogástrico, como vocês preferirem. Temos também as neoplasias no pâncreas, né, que apesar das neoplasias na estatística geral, né, dos cânceres intraabdominais não são muito frequentes, mas são um problema principalmente quando a gente ainda tem que as diferenciar de pancreatite crônica focal. Muito importante que vocês devem conhecer são os critérios de ressecabilidade, que seria invasão vascular extensa, as metástases linfonodais para linfonodos fora dos linfonodos peripancreáticos, infiltração de órgãos adjacentes, metástases à distância e lesões maiores que 2,5 centímetros. Vamos lá. Embora a ultrassonografia não seja exame adequado para fazer estadiamento de câncer de pâncreas, esse paciente ele fez comigo esse ultrassom porque tinha dor abdominal crônica. E o colega resolveu começar por este exame porque ele tinha uma massa abdominal palpável. Essa massa, na verdade, era uma massa cística complexa em cabeça de pâncreas, e esse paciente já no primeiro exame tinha trombose de veia porta. Então, era um paciente já com uma trombose provavelmente tumoral, e veja esse tumor aqui com bem mais de 2,5 centímetros, tinha 7,3 centímetros. Com certeza ainda foi fazer um estadiamento melhor com tomografia ou ressonância, mas provavelmente já era irressecável aqui esse tumor. Temos um exemplo aqui de tomografia. Aqui na fase ainda só com contraste no aparelho digestivo, sem contraste intravascular, nós conseguimos observar a presença de uma massa heterogênea na cauda do pâncreas. Veja aqui já com a fase portal do contraste, se observa que essa massa heterogênea ela realmente invade
os limites do baço e da parede anterior do rim, veja que perde-se a arquitetura normal da parede, da face anterior do rim. E além disso, esse mesmo tumor engloba, veja aqui, a aorta, esse vaso vindo em direção ao rim, a artéria renal. Então está invadido todo ele por câncer, por tumor. Tá? Critérios de ressecabilidade. Além disso, vejam esses nódulos hipodensos dentro do fígado, tanto no lobo direito quanto no esquerdo. Vejam que são vários, né? Vamos ver quantos que a gente consegue contar aqui rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inúmeras metástases, né? Paciente que não tem mais critérios de ressecabilidade. As reconstruções no coronal podem ser bastante úteis. Então aqui vindo de posterior para anterior. Veja aqui ó, o tumor atacando a face anterior do polo superior do rim. E o aspecto medial aqui do baço. Quanto ao baço, as questões do baço se resumem basicamente a asplenia e a esplenomegalia. A asplenia, quando congênita, ou seja, a ausência de baço, ela, via de regra, quando congênita, está dentro de um contexto sindrômico, porque estará sempre relacionada com múltiplas malformações. A asplenia pode ser adquirida e, no caso, teríamos dois vieses que poderiam provocar as adquiridas. A funcional, por autoesplenectomia, que é comum na anemia falciforme, múltiplas crises falcêmicas acabam provocando uma asplenia funcional. Ou ainda pacientes que tiveram que ser submetidos por algum motivo à esplenectomia. No caso aqui nós temos um exemplo de um baço que funcionalmente foi destruído. Vamos olhar esse caso aqui. Esse paciente foi fazer uma radiografia de tórax e como uma tomografia de tórax, e como na tomografia de tórax sempre se pega acaba se pegando parte do abdômen superior por causa daqui, ó, dos seios costofrênicos posteriores, que são mais profundos, né, são mais caudais. Então acaba pegando, para conseguir pegar isso aqui, acaba pegando o abdômen. E veja que no lugar do baço temos uma calcificação amorfa, tá? Isso é secundário à anemia falciforme. Tem um sinal aqui que eu quero que vocês guardem para a vida de vocês, que devido às crises de falcidização acabam provocando o quê? Acabam provocando pequenos infartos por falta de vascularização na pequena vasculatura. E os corpos vertebrais sofrem com isso e acabam criando um aspecto típico chamado de vértebras em H. Vejam o formato aqui dessa vértebra, compare com essa outra que não sofreu o mesmo processo ainda. Isso aqui é bem característico de anemia falciforme, tá? Pensem sempre pacientes com esse aspecto aqui, principalmente se for um paciente negro, tem uma chance muito grande de
você fazer um diagnóstico de anemia falciforme. A esplenomegalia, que seria o outro aspecto das alterações do baço, ela pode ser provocada pela própria anemia falciforme, né, que acaba, por conta da falcilização, você acaba estimulando esplenose, né, antes mesmo que seria as fases iniciais no caminho para a autoesplenectomia, né, o início seria uma esplenose, um aumento do baço por hiperfunção. Temos uma série de causas autoimunes que podem provocar isso, né, nas quais incluiria inclusive as porfirias, lúpus eritematoso sistêmico. Temos outros tipos de anemias, como as talassemias, que podem provocar isso também. Os linfomas, do mesmo jeito que eles atacam o tecido linfóide dos linfonodos, por que não atingir também o tecido linfóide do baço? E a hipertensão portal seria outra causa de esplenomegalia, né? Se o sangue tem dificuldade de ir em direção à circulação portal, porque a pressão está aumentada, ele vai escapar para onde a pressão é menor, né? E um desses caminhos é a veia esplênica e acaba retroagindo até chegar ao baço e provocando aumento do seu volume. Neste caso, aqui era um caso de um linfoma de baço em que nós, além da esplenomegalia, encontramos o nódulo do linfoma em si. Tá? O diagnóstico foi feito, inclusive, com base num linfonodo, uma biópsia de linfonodo periférico. Mas isso aqui é exceção. A regra é o baço se apresentar desse jeito, né? Homogêneo e aumentado de volume. Vocês devem lembrar que eu já comentei que baços que excedem a metade do rim, em que seu polo inferior ultrapassa a metade do rim, devem ser medidos no seu volume, pois tem uma chance enorme de estarem aumentados de tamanho, de volume. Neste caso, é um caso que era por hipertensão portal num paciente que tinha esquistossomose. Tá? Então ele tinha outros fatores de hipertensão porta que levaram para esse lado diagnóstico. Mas temos linfomas que se apresentam exatamente dessa forma. Do mesmo jeito que tem paciente com porfiria que se apresenta assim, paciente com talassemia, com anemia falciforme, o quadro clínico é que vai ajudar a diferenciar. E por hoje era só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.